O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado na sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Vocês observaram com atenção a primeira leitura do livro do Levítico? Vocês encontraram nesta leitura alguma semelhança com as celebrações que nós fazemos nos dias atuais? Qual é a semelhança? Opa, você está fazendo pergunta demais já. Páscoa, Pentecostes. Como é que você sabe que é Páscoa e Pentecostes? 7 dias de festa, Páscoa, e depois 50 dias, 7 semanas, né? Festa das tendas, festa da Páscoa e a festa das tendas. É interessante a gente observar, porque muitas vezes a gente não sabe de onde a igreja tira essas realidades. Então, são 5 semanas de preparação para a Páscoa, né, que nós vivemos, e para nós chamamos de Quaresma, sendo que no término destas semanas se celebrava entre os judeus o que eles chamavam de Yom Kippur, o grande dia, o dia da grande purificação, onde se oferecia sacrifícios dos carneiros para a expiação dos pecados. Então matava o carneiro, colocava o carneiro em cima do altar com lenha e aspergia o sangue do carneiro num bode e soltava o bode no deserto para ele morrer. Você fala assim: nossa, aqui para fazer isso, coitado do bode. É daí que vem aquela expressão que a gente repete: bode expiatório. Né? Então, o bode morrendo com o sangue do cordeiro significava que o perdão estava concedido a todas as pessoas. Este rito aparentemente estranho, aparentemente esquisito, né, para nós tornou-se o grande sinal. É o que Jesus fez. Jesus, a carta aos Hebreus diz que ele se tornou sacerdote, altar e cordeiro. Quem era o sacerdote no tempo do Levítico? O sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício. O cordeiro que era oferecido e então aquele que oferecia o cordeiro, o local onde é oferecido o cordeiro e o cordeiro que é oferecido. Altar, sacerdote e cordeiro, na pessoa de Jesus, tirando deste rito que Deus instruiu Moisés que celebrasse. Depois celebrava, aqui descrito, depois de 50 dias celebrava a festa das tendas. A festa das tendas é o que nós chamamos de festa de Pentecostes. Por isso, depois da Páscoa, se conta 50 dias. Se conta 50 dias. E aí se celebra, então, a festa, né, das tendas, que a festa das tendas era a reunião de outras festas
que já existia no meio do povo de Israel. É a festa da colheita. A festa da tenda é a festa da colheita, onde os agricultores ofereciam a Deus os primeiros frutos que a terra produziu. O primeiro fruto da terra é o quê? É o melhor que a terra produziu. E esse fruto, que era assim então recolhido, era celebrado e oferecido em sacrifício. É daí que vem, e a gente não compreende direito essa ideia, a ideia de dízimo. Né? Não é a 10ª parte tão somente, mas o dízimo, desde o povo de Israel, é o que de melhor nós temos. Pena que hoje não é mais assim, né? Hoje o dízimo é devolvido quando sobra. Né? Se sobra, eu devolvo. Se não sobra, esse mês não vai ter dízimo. Então, falta um pouquinho para a gente voltar a estas fontes e assim celebrar com grande alegria. Então, o fundamento litúrgico para as festas litúrgicas que nós vivemos está aqui no livro do Levítico. Né? Depois, o livro do Apocalipse, né, traz também alguns elementos. Agora, se você quiser aprofundar um pouquinho essa ideia, veja que eu toquei nisso bem, né, suavemente, bem, né, muito resumidamente, bem superficial. Mas se você quiser aprofundar, um livro chamado O Banquete do Cordeiro. Não sei se você já teve a oportunidade de ler este livro, Banquete do Cordeiro, escrito por aquele doutor Scott Hahn. Ele era protestante, se converteu e depois escreveu vários livros. Hoje é um teólogo famosíssimo mundo afora. Banquete do Cordeiro. Lá no Banquete do Cordeiro tem um capítulo que ele explica detalhadamente essa ideia que eu apresentei a vocês aqui resumidamente. O texto do Evangelho é um texto impressionante. Impressionante, primeiro, porque Jesus provoca nos seus discípulos uma reação. Jesus percebe que os seus discípulos ainda não o conhecem como deveriam conhecer. Por que Jesus percebe isso? Porque eles dizem assim, vendo as obras e vendo o que Jesus fazia, vendo os ensinamentos de Jesus, eles pensaram assim, ficavam admirados e diziam, de onde vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Esta pergunta, essas duas perguntas feitas pelos discípulos, é sinal de que os discípulos ainda não sabem, ainda não compreenderam quem é Jesus. De onde vem a autoridade de Jesus e de onde vêm os sinais que ele realizava? Ele vem de Deus porque ele é Deus. E na sua revelação, ele está mostrando esta proximidade de Deus para com a humanidade. E depois, um outro momento que é o final. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. O desfecho desse texto é surpreendente. Então, Jesus consegue mostrar para os discípulos que eles ainda não o conhecem profundamente e porque não o conhecem profundamente também não acreditam. Não têm fé. E o texto diz, Jesus não conseguiu realizar ali muitos milagres porque eles não tinham fé. E será que isso é diferente da nossa vida? A gente tem experimentado os milagres de Jesus abundantes em nossa vida, ou em nossa vida ele não tem realizado muitos milagres como ele não fez em Nazaré, na sua terra? Então, se na nossa vida nós não estamos experimentando os milagres, o resultado é, primeiro, a gente não sabe quem é Jesus. E porque a gente não sabe quem é Jesus também, nós não temos uma fé profunda.
Porque se não for dessa maneira, a gente vai ficar somente na expressão que o evangelista coloca, dos irmãos, dos supostos irmãos de Jesus. Ele vai ficar discutindo isso. Discutir isso é mastigar lata. Né? E mastigar lata significa o quê? Vai chegar a algum resultado? Você mastiga coisa que é alimento. Mastigar lata. Eu não vou mastigar lata. Meu dente até porque não dá. E segundo que vou perder tempo com isso. Então, discutir sobre os irmãos de Jesus, os supostos irmãos de Jesus apresentados no Evangelho, é mastigar lata. Mas a gente precisa conhecer quem é Jesus e a gente precisa ter certeza de que Ele pode realizar na nossa vida muitas coisas e levar-nos a uma adesão profunda a Jesus. Adesão. Assumir para nós o projeto de vida de Jesus. Fazer nosso o projeto de vida de Jesus. Isso é ter fé. Isso é acreditar em Jesus. Então, pergunta para o seu vizinho da direita e da esquerda, rapidamente, só para a gente concluir. Você prefere ter fé ou mastigar lata? Eu prefiro ter fé. Agora, se você prefere mastigar lata, tudo bem também. Pode mastigar lata, sem problema nenhum. Eu prefiro ter fé. Que Deus nos ajude e nos faça seguir Jesus para valer. Não só por aparência ou por status. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.